Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria estejam com todos nós. Meus amados irmãos, eu convido a vocês a pegar a sua Bíblia para acompanharmos a palavra de Deus. E a palavra que trago para pregar está na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 17. E nos diz a palavra: porque se através de um só homem reinou a morte, por causa da falta de um só, com muito mais razão reinarão na vida aqueles que recebem a abundância da graça e do dom da justiça, por meio de um só, Jesus Cristo. Meus amados irmãos, o tema desta pregação é o pecado e a graça. Aqui, meus amados irmãos, São Paulo, escrevendo essa carta aos Romanos, ele colocava de um lado Adão, por onde o pecado entrou. Quando Eva escutou a palavra da serpente e a desobediência entrou no seu coração, o pecado entrou. E o que acontece, meus amados irmãos? Ela deu também o mesmo pecado, ela passou para Adão. Do mesmo jeito ela passou para Adão. Por causa da desobediência, pela desobediência que entrou o pecado na humanidade. E meus amados irmãos, do mesmo modo São Paulo ele diz que Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso que morreu na cruz para nos salvar. Esta comparação, meus amados irmãos, nos coloca nos dois extremos, no extremo do pecado e da graça de Deus. O pecado que entra pela desobediência e a graça de Deus que entra por a crucificação de Jesus Cristo. E duas partes o Senhor nos toca nessa palavra. A primeira parte, meus amados irmãos, é o que estamos fazendo. O que estamos fazendo nesta vida para o pecado entrar. Onde é que estamos abrindo as portas para o pecado? Porque do mesmo jeito que Eva deu ouvido ao inimigo e passou para seu marido, para Adão, do mesmo jeito temos que fazer um exame de consciência. Um exame de consciência para sabermos por onde está entrando o pecado na nossa vida. Hoje Jesus ele nos chama a fazermos esse exame de consciência. Colocarmos a mão na nossa consciência e pensar: o que é? O que é que eu estou fazendo que desagrada ao Senhor? O que é que eu estou fazendo? Será que é alguma atitude? Será que é falatório? Será que é algum vício? Será que eu fico falando de meus irmãos, julgando meus irmãos, condenando meus irmãos? Será que é algum vício? Será que é alguma atitude minha que está me afastando do Senhor? Mas, meus amados irmãos, a nossa igreja é uma igreja tão rica. Temos os sacramentos, o sacramento que nos aproxima do Senhor. E essa é a parte melhor dessa palavra. Jesus nos chama a reconciliarmos com Ele. Procurarmos um sacerdote, fazermos uma confissão. Fazemos a nossa união com Cristo novamente, para podermos comungar da graça do Senhor. Essa, meus amados irmãos, é a mensagem dessa palavra. É comungar com Cristo. Para comungarmos com Cristo, temos que reconciliarmos com Ele. Que façamos um exame de consciência. Se possível for, procurarmos um sacerdote para nos confessarmos. Para que Jesus Cristo, Ele volte a nos abençoar, porque quando estamos no pecado, meus irmãos, damos as costas ao Senhor, se afastamos da graça do Senhor. Do mesmo jeito que por um só homem vê a herança do pecado. Às vezes um só pecado também, nos tira da graça do Senhor. Temos que procurar a graça de Deus. Que façamos hoje esse exame de consciência.
Que o Espírito Santo de Deus, Ele nos conduza, Ele nos oriente a entendermos, Ele nos revele para vermos aonde estamos errando, para ver o que estamos fazendo de errado, o que é que está nos afastando do Senhor. E que Jesus nos abençoe. Ele que é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.